Graça e paz, igreja, a todos, a todas, pastora que ainda está no seu merecido descanso, que o Senhor seja conosco neste culto que vamos prestar ao Senhor nosso Deus, que estamos, já prestando a Deus, e nós possamos, mesmo separados, estarmos no mesmo foco, porque é pelo amor, o amor de Deus sobre nós. Vamos estar abrindo as Bíblias, a minha já se encontra aberta, vamos estar lendo lá em 1 Pedro, capítulo 5, Epístola de Pedro, capítulo 5, amém? 1 Pedro, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Estaremos lendo todo o capítulo, que são apenas 14 versículos. Exortações. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A partir do capítulo 10, do versículo 10, ele está saudando a despedida, de Pedro. Votos e saudações. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. A vossa coeleita em Babilônia vos sauda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, por essa palavra. Que palavra poderosa, Senhor Deus, ser conosco agora na ministração desta palavra, que não venha de mim nenhuma palavra, Senhor, de mim mesma, que sou pecadora, mas que venha do seu Santo Espírito, que já se trabalhou e já colocou em meu coração, já gerou no meu coração essa palavra, e hoje e agora vou transmitir a outros meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Agora vamos estar compartilhando, Vou deixar a Bíblia aqui do lado. Hoje eu estou tudo de rosa, Bíblia rosa, blusa rosa. Não é fácil fazer aniversário não, viu? Mas a gente, se sente feliz, se sente alegre, porque o Senhor nos deu mais um tempo aqui nesta terra, e eu estou muito contente por ter feito aniversário. E agradeço a Deus por esta palavra que Ele deu no meu coração, colocou no meu coração. Esta palavra se apresenta para nós de forma clara e objetiva. A mensagem de 1 Pedro, capítulo 5, é que nós precisamos conhecer e viver o Evangelho de Jesus, para que o poder deste Evangelho tenha ação para que realmente ele tenha importância sobre nossas vidas, para que o poder deste Evangelho tenha ação, para que realmente ele tenha importância sobre nossas vidas.
A grande mensagem de Pedro é testificar quem é Jesus, é testificar o que é o Evangelho, testemunhar a graça que existe em viver o Evangelho. Mas, acima de tudo, se nós, que nos chamamos cristãos, devemos viver este Evangelho de forma relevante. O Evangelho é o poder de Deus que nos livra do pecado, do juízo e da justiça. Ele é que nos apresenta Jesus. E é através do nosso relacionamento com Jesus que Ele nos tira das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Através do nosso relacionamento com Jesus, Ele nos tira das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Pedro está nos dizendo: aprendam, pratiquem o Evangelho. Nós, como cristãos, precisamos ler a Bíblia, porque senão nós não vamos ter este conhecimento, este relacionamento e não vamos aprender. E a partir do momento que nós lemos a receita, nós temos que pôr em prática. Se nós não apresentarmos todos os ingredientes necessários para uma receita de um alimento que nós não sabíamos fazer, mas pegamos a receita e queremos fazer, porque é bom, porque é gostoso, porque nós experimentamos e vimos que era bom, queríamos aprender a fazer, nós temos que pôr todos os ingredientes da maneira certa, da forma certa, a quantidade certa. E aí o que acontece? Com o Evangelho é a mesma coisa. Nós precisamos ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus. Precisamos buscar entendimento através do Espírito Santo. Temos que ter conhecimento. Não adianta buscarmos conhecimento sem o Espírito Santo. E não adianta buscarmos o Espírito Santo sem o conhecimento. Nós precisamos a todo tempo meditar na palavra do Senhor de uma forma especial, o Evangelho de Cristo. Nós precisamos em todo tempo meditar na palavra do Senhor e de uma forma especial no Evangelho de Cristo. É conhecendo a palavra que temos atos que glorifiquem a Deus. As nossas ações mostram e revelam-se. Se nós temos conhecido a Deus, se nós temos sido íntimos de Deus ou temos sido íntimos do diabo. Pedro nos disse aqui, né? Para que nós possamos resistir ao diabo, porque ele brama como um leão ao derredor, buscando quem ele possa conseguir pegar, né? As nossas ações nos mostram a quem nós servimos. E Pedro, de uma forma especial e direta, ele fala aos presbíteros da igreja e aos jovens. Eu entendo aqui que ele fala diretamente a nós, líderes de ministérios e participantes dos mesmos. Pois a pastora ou o pastor não pastoreia sozinho, não lidera sozinho, mas o poder do pastoreio pertence a Jesus. Porque aqui, enquanto líderes e participantes de ministérios da Igreja de Cristo, devemos pastorear com amor. E aqui aprendemos uma lição. Se Deus nos chamou e nós aceitamos seu chamado, é que Ele confia a nós pastorearmos suas ovelhas. Foi tudo aqui que nós lemos, né, na palavra. E nós aqui pensamos como que uma igreja funciona, como que uma igreja cresce, como a igreja é alimentada, como a igreja é fortalecida, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus. Jesus disse para apacentar suas ovelhas. Quando ele perguntou a Pedro, né, se ele o amava, e Pedro confirmou que sim, ele falou, então, apacenta minhas ovelhas. E não foi só uma, hein? Foram 2, 3, até Pedro ficar chateado, porque não havia entendido o teor da pergunta que Jesus fazia. Mas nós hoje, como exemplo da palavra do Senhor e com o exemplo que nós temos tido dia a dia, o convívio que nós temos vivido com este evangelho maravilhoso para nossas vidas, nós entendemos que Jesus nos chama a pastorearmos
apacentarmos, a pastorearmos, né, aqueles que estão aí fora, aqueles que ainda não entenderam, aqueles que já entenderam, mas estão afastados, que estão desanimados. Se nós não podemos falar, nós podemos orar, nós podemos mandar uma mensagem. Às vezes é até chata a pessoa, nossa, de novo, outra vez, você vem mandando mensagem, vou até deletar isso do meu celular. Mas a oração, o Senhor ouve e ela tem poder. Já foi provado para nós e é provado todos os dias. O fato de nós estarmos aqui hoje, exatamente isso. O Senhor tem ouvido as nossas orações e tem nos livrado. E por fim, o pastor Pedro nos fala que o jovem deve ser respeitoso, deve honrar os mais velhos. Quero dizer aqui que não somente aos jovens, não é somente aos jovens, mas a nós, crentes em Cristo Jesus, ter amor um pelos outros. Nós temos vivido tempos de desrespeito, tempo de maldade, um tempo em que pouco se pensa no próximo ou que se relaciona com Deus. Nós, cristãos, não podemos aceitar esse tipo de atitude em nossas vidas. Não devemos porque nós conhecemos e aceitamos o chamado quando Ele nos chamou. Ele já aqui, né, um pouquinho mais acima, nós vimos que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe, na palavra diz, né, mesmo que Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, porque ilumina, porque nosso caminho não é mais escuro e incerto, porque nós temos direção, nós temos quem nos guia, nós temos quem nos pastoreia. E quando nós olhamos, né, que nós temos vivido, principalmente agora nesse tempo de pandemia, nós vemos que está muito difícil, mas não é impossível. Nós sabemos que nós temos vivido todos esses tempos ruins, e lá no passado também eles viveram, não é só nós agora. Mas nós temos que ver que a palavra, essa palavra que contém aqui, que nós acabamos de compartilhar, venha fazer sentido em nossas vidas e transformar-nos em nome de Jesus. E que dia após dia possamos ser cheios do Espírito Santo. Dia após dia nós temos que viver em novidade de vida, dia após dia. E para encerrando, nós sabemos que através desta poderosa mensagem, não vinda da boca do homem, mas vinda da boca de Deus para nós possamos continuar caminhando, perseverando, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo preocupado, né? O Senhor diz para nós, aqui, né? O apóstolo Pedro escreveu, não andais ansiosos, porque nós não precisamos da ansiedade, porque a própria circunstância e a situação já nos deixa assim para baixo, cabisbaixo, mas nós podemos erguer a cabeça, olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, que nós almejamos aqui. É exatamente isso, nos prepararmos para vivermos uma vida eterna. Falei semana passada, não me canso de dizer, Jesus só veio a este mundo para que nós pudéssemos ter abundância de vida. E a abundância de vida é tudo. E nós somos estrangeiros, peregrinos, num mundo que não é para nós, uma vida que nós vivemos porque o Senhor nos permite, nos fortalece, nos dá o sustento e o renovo a cada dia. Mas a nossa vida será a vida eterna, lá sim, né? A mensagem de semana passada eu disse, né, de domingo passado, não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá luto, não haverá enfermidade e, como diz, né, no popular, só alegria. E que nós possamos ter nosso coração cheio de esperança de passarmos por toda essa turbulência, ainda que percamos alguns dos nossos, mas que nós possamos ser firmes na graça, com a graça do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a todos. Amém?